Olá pessoal, tudo bem? Dando continuidade à ilustração de um exemplo simples que estamos tratando potenciais retangulares, vamos nesse vídeo abordar dois aspectos. Vamos, primeiro, obter o coeficiente de transmissão de duas formas equivalentes em termos do elemento M22 da matriz de transferência e em termos do elemento M12 da matriz de transferência, abordando conceitos previamente estudados para o caso genérico, e em seguida abordaremos a seção sobre tunelamento ressonante, no qual essa condição, encontraremos a condição para isso, que corresponde T igual a 1, e os valores de energia correspondente a esse tunelamento ressonante. Destacando que, como será discutido mais em breve, que essa condição de tunelamento ressonante ela implica que partículas incidentes na região do potencial quântico, essa condição de tunelamento ressonante que implica T igual a 1, isto é, que aquela barreira ou aquele poço de potencial, aquele potencial quântico para a partícula incidente, será como se fosse transparente, de tal forma que nada é refletido. Ou, de forma mais correta de se mencionar, quando a energia da partícula incidente estiver nas proximidades dessa energia ressonante, que dentro da região do poço ou da barreira de potencial, o elétron terá uma transmissão 1 ou próximo de 1, ok? Então vamos lá. Então, destacando que no vídeo anterior encontramos a matriz de transferência para o caso de potenciais retangulares e discutimos o caso especial do potencial nulo, fazendo analogia com todas as propriedades previamente discutidas. Então, agora, uma vez conhecido a matriz de transferência, e identificando os elementos M1 e M22, encontraremos de forma equivalente esse coeficiente de transmissão. Então vamos lá. Primeiro, relembrando com relação à matriz de transferência de forma genérica. Então, lembrando que a matriz de transferência ela pode ser escrita no seguinte formato, em termos de R, T, R' e T', da seguinte forma: o elemento M1 é o T' menos R, R' dividido por T, o M12 R sobre T, o M21 menos R' sobre T e o M22 1 sobre T. E com a definição do coeficiente de transmissão que está associado com a probabilidade da partícula ser transmitida, que é dada pelo módulo quadrado da amplitude de transmissão, lembrando que esses T's e R's, T, R' e T, são as amplitudes de reflexão e de transmissão para uma partícula se propagando da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda, como bem feito a convenção nos vídeos anteriores. Então, aqui, esse coeficiente de transmissão, que eu vou apresentar de duas formas, a primeira delas é escrita diretamente em termos só do módulo quadrado de Tzinho, que vamos associar com esse elemento M22. E a segunda forma equivalente, nós vamos associar com o elemento M12. Tendo em vista que, lembrando que R mais T, isto é, o coeficiente de transmissão mais o coeficiente de reflexão, a soma tem que resultar igual a 1. E lembrando que o coeficiente de reflexão é dado pelo módulo quadrado da amplitude de reflexão. Então, dessa forma, e com esse conhecimento, e tendo em vista que aqui o termo módulo de T ao quadrado está dividido por 1, então vamos dividir isso por essa soma R mais T, substituindo o R'zão pelo módulo quadrado de R'zinho e o T'zão pelo módulo quadrado de T'zinho, escrevendo da seguinte forma. Então, de forma equivalente, temos isso. Como eu mencionei, dividimos por R e T, dado em termos de módulo quadrado de T'zinho mais o módulo quadrado de R'zinho. E depois, dividindo o numerador e o denominador por módulo quadrado de T, resulta em
que o coeficiente de transmissão é igual a 1 sobre 1 mais módulo quadrado de Rzinho dividido por Tzinho. Como eu mencionei, essa segunda forma equivalente vai estar associado com o elemento M12, como aqui escrito, tá certo? Então facilmente se checa que essa forma está associada ao elemento M22, que por sua vez será o inverso do módulo quadrado do elemento da matriz transferência 22. E a outra forma equivalente, ela está dada em termos de 1 sobre 1 mais o módulo quadrado do elemento M12 da matriz de transferência. Esse aqui. Ok? Então, toda essa discussão aqui, relembrando da escrita da matriz de transferência dessa forma, das definições do coeficiente de transmissão e coeficiente de reflexão. Então, toda essa discussão foi feita, lembrando, né, que foi feita nos vídeos anteriores, quando tratamos de forma genérica a matriz de transferência e também discutimos sobre a matriz de espalhamento e não abordamos nenhum problema específico, né? Então, sempre falávamos sobre a amostra, mas em momento nenhum discutíamos o formato do potencial. E, como já bem destacado, estamos tratando o caso mais simples de potenciais retangulares. Então vamos lá, vamos encontrar o coeficiente de transmissão para esse caso específico de potenciais retangulares. Então, das duas formas equivalentes do coeficiente de transmissão, dado pela equação 28 e pela matriz de transferência já obtida, né, e apresentada no vídeo anterior, nós temos que o elemento M22 está aqui ele representado, tá certo? E aí o módulo quadrado disso, né? Veja que eu escrevi no formato, tá aqui colocando o inverso, né? Então, o módulo quadrado de um número, então lembrando que o módulo quadrado de um número complexo vai ser quem? É o número complexo vezes seu complexo conjugado, tá certo? Sendo Z parte real, mais I a parte complexa, e Z asterisco, a parte real, menos I a parte complexa. Ok? Então, escrevendo em termos, repetindo esse termo e multiplicando por seu complexo conjugado, está aqui da seguinte forma. Então, repetir o cosseno de 2k'. Então, notem que só inverti esse sinal aqui, que está associado com a parte complexa, tá certo? Tem o mais e aqui o menos. E realizando esse produto, teremos quem? O quadrado da parte real menos o quadrado da parte do outro termo, né? Que vai ter um menos com menos, que vai dar aqui o mais, ok? E aí o quadrado dele vai aparecer 1 sobre 4, tá aqui, que é da multiplicação desse camarada com esse, né? E desse termo k sobre k' mais k' sobre k ao quadrado, que está aqui representado, assim como o seno ao quadrado de 2k'. Então, podemos ainda trabalhar um pouco mais com esse termo, escrevendo o cosseno ao quadrado como 1 menos seno ao quadrado. Então, podemos escrever da seguinte forma. E notem que tem um termo aqui de seno ao quadrado e outro de menos seno ao quadrado. E quando abrirmos esse camarada aqui do k sobre k' mais k' sobre k ao quadrado, então vai aparecer um 2, que cortado com esse 4, vai ficar 1 sobre 2. Então, a soma desse meio de seno ao quadrado menos seno ao quadrado vai dar menos meio. E aí podemos retomar com o quadrado, só que agora vai ser o quadrado da diferença. Então vai aparecer k sobre k' menos k' sobre k, ok? Então, abrindo esse quadrado, está aqui ele representado, o quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Está aqui representado. E aí esse 2, como eu mencionei, vai cortar com esse 4, vai aparecer um meio, que vai somar com menos 1. E vai dar menos meio, ok? Então, só apagar aqui. E aí isso resulta finalmente na expressão de número 29, né? Que nos dá finalmente o coeficiente de transmissão
para o caso de potenciais retangulares, em termos dos vetores de onda K antes da região do potencial e K' dentro da região do potencial, ok? E vamos agora encontrar de forma equivalente através do elemento M12 aí da expressão 28, né? Então vamos novamente fazer essas contas, mas agora através dessa expressão 1 sobre 1 mais módulo quadrado de M12. Então vamos lá. Então, fazendo a forma equivalente, dada por 1 sobre 1 mais módulo quadrado de M12 e pegando o M12 da matriz de transferência do vídeo anterior, teremos isto, né? E aqui eu já escrevi o módulo quadrado já da forma, né? Daquela seguinte forma como eu acabei de destacar. Eu repeti ele vezes o complexo conjugado. E a diferença só vai ter a diferença aqui no sinal negativo, ok? E aí, mais uma vez, abrindo esses termos, né? Trabalhando um pouco mais com esses termos, nós vamos ter 1 mais o quadrado desse camarada, né? Tá aqui ele. Então vai aparecer o seno ao quadrado, o K' sobre K menos K sobre K' ao quadrado, e vai aparecer 1 sobre 4, né? Que vai ser do produto do meio com meio. E aí o I ao quadrado vai dar menos 1, aí menos com menos vai dar mais, e está aqui o sinal de mais. Então notem que podemos sim obter facilmente, de duas formas equivalentes, o coeficiente de transmissão, uma vez obtida a matriz de transferência. Então um aspecto importante, né, da forma como nós obtivemos esses coeficientes de transmissão é que nós não fizemos nenhuma restrição, né? Nós não fizemos nenhuma restrição se era barreira ou se era poço, nenhuma restrição com relação ao sinal do potencial. Então vamos só discutir um pouquinho aqui com relação ao sinal, como a gente vai ver. Se for o caso de uma barreira, o que teremos é que K vai ser maior do que K', ou se for um poço, K' vai ser maior do que K. Então, mais que o coeficiente de transmissão para ambas as situações é dada pela mesma expressão, como aqui obtido de duas formas equivalentes. Então, para o caso da barreira, então vamos discutir um pouquinho essas duas situações, né? Para o caso da barreira, isto é, quando o V0 é maior do que zero, e na situação de que nós estamos tratando elétrons, né? Quando a energia for maior ou igual o V0, então o que a gente tem é que K, lembrando da definição de K, né? O K, que é igual a raiz de 2m sobre h cortado ao quadrado, aqui eu tirei o h cortado, né, ao quadrado, e o K' é a mesma coisa, só que tem o E menos V0, então é fácil ver que, como o V0 é maior do que zero, então esse camarada E menos V0 é menor do que E. Consequentemente, a raiz disso é menor do que essa raiz aqui. E aí, implicando que nessa situação, na situação de barreira, isto é, V0 maior do que zero, K é maior do que K'. Na situação agora de poço, quando V0 é menor do que zero. E aí, nessa situação, mais uma vez, de elétron, né? De energia maior ou igual ao potencial. O que a gente tem é o contrário. Agora, K' é maior do que K. Mais uma vez, olhando aqui o sinal, né? Como esse V0 agora vai ser negativo, então vai ter menos com menos V0, né? Aí vai dar mais. Então, essa soma E mais V0, que é um número aqui positivo, ele vai resultar num número, quando tirar a raiz quadrada, maior do que apenas quando se tiver só o E. Consequentemente, K' vai ser maior do que K. Então, mais uma vez, né, nenhuma restrição foi feita na obtenção do coeficiente de transmissão. Então, ela vale tanto para o caso de barreira e de poço, só destacando em cada uma das situações suas particularidades, que uma K vai ser maior do que K' e a outra K' é maior do que K. Agora nós vamos passar para a segunda sessão desse vídeo, que nós vamos estar discutindo
o tunelamento ressonante, né, a transmissão ressonante. Então, antes mesmo de passarmos para essa parte, eu gostaria de destacar que ao final desse vídeo, essas expressões da transmissão e toda a discussão com relação se é barreira, se é poço, será feita quando apresentarmos os gráficos. Então eu vou estar mostrando para vocês os gráficos da transmissão para diferentes valores de beta, que como vou discutir daqui a pouquinho, a gente vai escrever de forma adimensional para poder não estar se preocupando com a massa, com o valor de H cortado, tá certo? Então a gente vai escrever de forma adimensional e a gente vai estar apresentando aqui para vocês a coeficiente de transmissão como função da energia para equivalentemente, né, diferentes valores de beta, como será visto para diferentes valores de potencial, diferentes amplitudes aí do potencial na situação quando isso for menor ou maior do que zero, né? Então tratando o caso de poços e de barreiras. E aí também apresentarei o código do qual eu escrevi para poder estar plotando, representando graficamente esses coeficientes de transmissão. Mas vamos lá. E em adição, nesses plots, eu vou estar apresentando os valores de energia no qual a transmissão é 1, que é justamente o tópico agora dessa sessão. Então vamos lá. Então a gente agora vai estar discutindo um pouco sobre tunelamento ressonante, sobre transmissão ressonante. E o que é? O tunelamento ressonante? Na verdade, ele se refere ao tunelamento no qual o coeficiente de transmissão dos elétrons através de uma estrutura, ela tem picos, né, no entorno ali de certos valores de energia. E que certos valores de energia são esses? São as energias ressonantes, associadas com o potencial. Mas vamos lá. Dando continuidade, para partículas incidentes com energias correspondentes aproximadamente esse nível de energia ressonante do potencial quântico, o coeficiente de transmissão é próximo de 1. Quando eles casarem, né, quando a energia da partícula incidente for igual a esse valor de energia ressonante, esse pico de transmissão vai ter o valor máximo, né, o valor de 1, tá certo? Isso quer dizer o quê? Que no caso da energia ressonante, a partícula, né, por exemplo, no caso do elétron, ela vai passar o potencial sem nenhuma reflexão. O coeficiente de reflexão 0, transmissão máxima 1, tá certo? E aí a gente pode sim encontrar para quais valores de energia essa condição acontece, né? E qual a condição? Que a transmissão é 1. Então vamos agora, no restante desse vídeo, encontrar as energias ressonantes para qual vamos encontrar a condição para isso, partindo da condição que T é igual a 1, né? Porque queremos buscar essas energias ressonantes. Então, de T igual a 1, encontraremos uma condição matemática que associa o comprimento de onda da partícula, o comprimento de onda da solução dentro do potencial e o comprimento desse potencial. Então, vamos ver daqui a pouquinho essa condição, a implicação dessa condição do T igual a 1, a implicação física disso e para quais valores de energia isso acontece. Então, vamos lá. Então, só destacando, antes de passarmos, né, para começar a fazer as continhas, para encontrar essa condição, eu gostaria de destacar que esse fenômeno de ressonância, na verdade, ele é muito importante e aparece, por exemplo, quando se estuda oscilações Fabry-Perot em ressonadores ou mesmo em ressonadores de linha de transmissão com capacidades acopladas, né? E aí, dito isso, né, então, só para poder ilustrar, e isso acontece, por exemplo, quando se está tratando problemas de barreiras duplas ou super redes, tá certo, pessoal? Então vamos finalmente lá encontrar essa condição de ressonância para o problema que nós estamos tratando agora, que é de potenciais retangulares, e encontrar as energias para qual o coeficiente de transmissão é igual a 1. Então a gente parte da condição de que T é igual a 1 na expressão do coeficiente de transmissão. Então a gente vai fazer esse camarada e que igual a 1, tá certo? Então
partindo, substituindo o t por 1, então multiplicando aqui, nós vamos ter do lado esquerdo 1 igual a 1 mais 1/4 do quadrado de k sobre k' menos k' sobre k, seno ao quadrado de 2k'. Então 1 vai cortar com 1 e vai aparecer 1/4 vezes todo esse termo aqui restante. E aí você pode multiplicar o lado esquerdo e direito da equação por 4, e aí isso vai dar o quê? Vai dar aqui k sobre k' menos k' sobre k ao quadrado vezes seno ao quadrado de 2k' é igual a 0. Então aqui teríamos duas situações. Ou esse termo é igual a 0, ou esse termo é igual a 0. Se o primeiro termo fosse igual a 0, né? Então teríamos o quê? Teríamos que k sobre k' menos k' sobre k igual a 0, e se implicaria que k ao quadrado é igual a k' ao quadrado. Lembrando das definições de k e k', então k ao quadrado seria 2me dividido por h cortado ao quadrado, que seria igual ao k'. 2me menos v0 dividido por h cortado ao quadrado. Cortando 2mh cortado, isso daria que é igual a e menos v0, e essa situação só seria satisfeita quando v0 fosse igual a 0. E aí, como queremos tratar o caso que tenha potencial, um potencial retangular, então essa situação trivial não será a que nós buscaremos aqui, e sim a situação em que o seno de 2k' é igual a 0. E essa situação ocorre quando 2k' for múltiplo de π. Então 2k' vai ser igual a nπ, para n pertencente aos naturais. Então a condição 30 é a consequência de tentarmos encontrar as energias para se ter a transmissão igual a 1. Então partimos do t igual a 1, substituímos na expressão do coeficiente de transmissão encontrado para essa situação de potenciais retangulares, e encontramos essa condição que 2k' é igual a nπ. Mas beleza, vamos fazer uma associação física mais direta com relação ao comprimento de onda da região dentro da barreira e com o comprimento do potencial. Então vamos lá. Então, a fim de dar um significado físico mais óbvio para a condição 30 encontrada agora, né, vamos associar isso com o comprimento de onda, né? Veja que tem um linha. Lambda linha, que é igual a 2π sobre k', né? O linha, lembrando que é para a solução, como visto no vídeo anterior, para a solução dentro da região ali do potencial. E lembrando que nossa barreira, o nosso poço, ela tem um comprimento de quanto? Começa em menos A e vai até A, tem um comprimento de 2A. Então, lembrando disso, vamos lá. Então, antes de mais nada, né, só substituindo o k' por 2π sobre lambda' na expressão de número 30. Então, a gente tem isto. Então está aqui o 2k' igual a, só substituindo o k', né, está aqui ele por 2π sobre lambda'. Isso vai resultar em 4πa sobre lambda', que é igual a nπ. E aí lambda' vai ser igual a 4a sobre m. Pronto. Agora, lembrando do que eu acabei de mencionar com relação ao comprimento da barreira, né, ou do poço, que é igual a 2a, chamado 2a de L. Então, dessa equação e da equação de número 32, obtemos que o comprimento, a condição de tunelamento ressonante, a transmissão será igual a 1, acontece quando? Quando o comprimento da barreira for múltiplos da metade do comprimento de onda da região dentro da barreira. É isso que essa equação de número 33 nos diz. Essa é a consequência física de fazer t igual a 1 no coeficiente de transmissão.
como aqui eu destaco. Então, isso significa que o quê? A equação 33 significa que o quê? Que o coeficiente de transmissão é igual a 1 quando a largura da barreira L é igual ao múltiplo da metade do comprimento de onda do elétron incidente na barreira. Tá certo? E agora nós vamos encontrar as energias para essa situação. Mas para tal, antes de encontrarmos propriamente as energias, eu vou fazer aqui algumas considerações no intuito de facilitar até mesmo quando formos daqui a pouquinho representar graficamente a transmissão. Então, é conveniente, né, caracterizar o potencial por um parâmetro sem dimensão, beta. E esse beta ao quadrado vai ser o quê? 2m ao quadrado, módulo de V0 sobre h cortado ao quadrado. Está aqui ele, tá certo? Então, uma vez definido o beta ao quadrado dessa forma, então só destacando, né, esse parâmetro é sem dimensão. Então, escrevendo todos os termos aqui, h cortado é eletronvolt por fento segundo, a massa, que é em quilograma, pode ser escrita em termos de eletronvolt, fento segundo ao quadrado por angstrom ao quadrado, e esse aqui tem unidade de comprimento, então vai dar angstrom ao quadrado. Então, vocês podem notar que tudo isso vai se cortar e esse beta aqui, esse beta ao quadrado, ele não vai ter dimensão, tá certo? Como os termos envolvidos no coeficiente de transmissão é K, aparece K' A, Ka. Então vamos escrever os K' A e os Ka em termos de beta. Então vamos lá. Então está aqui, pela definição de K, né, que é raiz de 2ME sobre H cortado. E está aqui o Ka. E pela equação de número 34, nós vamos ter aqui que a A vai ser igual a beta raiz de E sobre V0. Para K' vamos escrever isso para o caso em que o V0 é maior do que 0 e o V0 é menor do que 0. Então vamos lá. K' vai ser igual a aí quem é K'? Raiz de 2m, abre parênteses, E menos V0 dividido por H cortado. Dada a definição da equação 34, teremos que isso vai ser igual a beta raiz de E menos V0 dividido pelo módulo de V0. Aí pronto. V0 sobre o módulo de V0 é justamente a função sinal de V0. Então, se V0 for um número positivo, isso vai ser mais 1. Se for um número negativo, isso vai resultar em menos 1. Então, explicitando para cada uma das situações, quando V0 for maior do que 0 ou V0 menor do que 0, então essa divisão aqui vai dar mais ou menos 1. Então, quando for maior do que 0, essa divisão vai dar mais 1. Menos vezes mais 1 dá menos 1. Então, está aqui o menos 1. Na situação em que ele for menor do que 0, então essa divisão V0 dividido por módulo de V0 vai dar menos 1. Então, menos vezes menos 1 vai dar mais 1. Então, vai aparecer beta raiz de E módulo, sobre módulo de V0 mais 1. Tá certo? Então, temos essas duas situações. E a expressão, voltando, né? A equação de número 30 tá aqui, por isso que eu estou escrevendo sempre K'A e Ka, porque sempre vai aparecer dessa forma, Ka ou K'A. E a condição número 30 envolve K'A. Então, da expressão que eu acabei de encontrar, associada com a equação de número 30, a gente vai determinar os valores de energia com relação a esse N. Então, vamos lá. Então, da equação 30 e da 35, né, para os dois casos, V0 maior do que 0 e V0 menor do que 0, a gente tem, para a primeira situação, que V0 maior do que 0, a gente tem que K'A é isso, né, eu só estou apenas repetindo, e usando a equação 30, tá aqui, então K'A é igual a Nπ sobre 2, ok? Tá aqui ele. Então, tá aqui. Isso é igual a Nπ sobre 2. Elevando aos quadrados ambos os lados da equação e colocando em evidência a energia, nós vamos encontrar que
energia dividido pelo módulo de V0 é igual a 1 mais Nπ sobre 2β, isso ao quadrado. Então, como estamos tratando a situação de elétron, isto é, energia positiva, e aqui o módulo de V0 é um número positivo, então esse número aqui é positivo. Então, consequentemente, esse número aqui é positivo. Só que o módulo quadrado é positivo, então nenhuma restrição é feita com relação ao n. Então a equação de número 36 é satisfeita para todos os n's, porque todos os n's, o lado direito da expressão vai ser positivo, vai ser maior do que zero, em concordância com o lado esquerdo, que deve ser maior do que zero. Já na situação em que V0 é menor do que zero, então vamos lá, temos o quê? Que K'A igual a beta, raiz de E sobre o módulo de V0 mais 1, que isso é igual a Nπ sobre 2. Mais uma vez, elevando ao quadrado e evidenciando a energia, nós encontramos que aí E sobre módulo V0 é igual a o quadrado do aquele mesmo termo, o Nπ dividido por 2β, menos 1. Aí agora aqui sim, vamos lá fazer esse estudo do sinal. Então, esse termo aqui, mais uma vez, tem que ser positivo. Então, esse camarada aqui também tem que ser positivo. Então, existe um n mínimo no qual essa situação vai ser satisfeita. Então, vamos lá encontrar esse n mínimo. Então, só destacando, né, que as expressões 36 e 37 são os valores de energia para a condição t igual a 1. Então, essas é que nós estávamos a buscar, são as energias ressonantes, as energias na qual a transmissão é igual a 1, tá certo? Então, como eu estava fazendo o estudo do sinal, destacando, né, que o valor de n para V maior do que zero, ele assume todos os valores naturais, né, como já era antes, não tem nenhuma restrição para ele. Enquanto que para o caso de V0 menor do que zero, a equação de número 37, n vai ter apenas certos valores, né? Vai ter um certo valor mínimo, tendo em vista que o E deve ser positivo, né? Então, isso corresponde aqui à condição. Vamos lá. Então, destacando, né? Mais uma vez, fazendo E sobre o módulo de V0 maior ou igual a zero, na equação 37, nós encontramos que Nπ dividido por 2β ao quadrado menos 1 é maior do que zero, que por sua vez implica que um n mínimo vai ser maior ou igual do que a raiz de beta sobre π. Então, consequentemente, na situação de poço de potencial, existe uma restrição com relação ao n. Agora vamos analisar, por fim, para terminar essa discussão analítica, antes de passarmos para a representação gráfica da transmissão para diferentes valores de beta, que corresponde consequentemente a diferentes valores de potencial. Antes de passarmos para essa parte, vamos discutir agora, por fim, o caso especial de que K' é igual a zero. E K' igual a zero, da definição de K', né, lembrando que ele é raiz de 2m E menos V0 dividido por H cortado, isso vai implicar, como veremos, que a energia é igual a V0. Então, faça esse termo aqui igual a zero, então vai ter que E menos V0 é igual a zero e, consequentemente, energia é igual ao potencial. Então, a condição K' igual a zero é equivalente a energia igual à amplitude do potencial. Tá certo? Tomando essa condição do K' igual a zero na transmissão, na expressão da transmissão, então vamos fazer o limite de K' tender a zero nessa expressão aqui da transmissão, para ver o que acontece. Então vamos lá. Tomando K' igual a zero na transmissão, a gente tem, fazendo o limite de T para K' tendendo a zero, né? Só substituir aqui o valor da transmissão, da expressão que eu acabei de apresentar. Então, trabalhando aqui os termos, né? Se K' fosse zero, né? Então, esse termo aqui, esse termo associado a esse camarada aqui, ele vai ser de fato nulo, só que vai aparecer um termo aqui que precisamos tomar um pouco mais de cuidado, que vai aparecer um termo de seno ao quadrado de 2K'A dividido por K' ao quadrado, tá certo? Então vamos lá.
Aqui nós estamos utilizando algumas propriedades do limite, né? Que o limite da soma de duas funções é o limite da soma das funções, que o limite da divisão é igual ao limite do numerador dividido pelo limite do denominador, para o limite do denominador sendo diferente de zero, e que o limite do produto vai ser o limite da primeira função vezes o limite da outra função. Então, utilizando essas propriedades do limite, né, essas propriedades que eu acabei de mencionar, estão aqui elas destacadas, nós encontramos essa expressão aqui, tá certo? Porque vai aparecer aqui embaixo, vai aparecer o limite da soma, aí vai dar o próprio 1 mais o outro termo, e vai aparecer também o limite do denominador da divisão, né? Que aí em cima vai dar 1 e embaixo é o que eu acabei de aplicar. E aí aqui vai aparecer esse limite, que é bem conhecido na física, do seno de x dividido por x, né? E aí a gente sabe que esse limite de seno de cx, sendo c uma constante, dividido por x, para x tendendo a zero, dá a própria constante. Então, aplicando esse conhecimento aqui, no limite da transmissão para K' tendendo a zero, a gente encontra que esse limite aqui vai dar quem? Vai dar 2a. Então, 2a vai aparecer um 2a ao quadrado. Então, está aqui o limite de t para K' tendendo a zero corresponde a 1 sobre 1 mais, tá? Aqui eu repeti o k ao quadrado sobre 4, e aqui da resposta desse limite é o 2a que está ao quadrado. E aí, isso vai dar quem? 1 mais ka ao quadrado, né? Apareceu um 4 aqui que vai cortar com esse 4, vai ficar só o k ao quadrado a. E aí é justamente isso. 1 sobre 1 mais k ao quadrado. Da definição de beta associando com k e k', nós temos o quê? Que a transmissão nessa situação de K' tendendo a zero, que corresponde à energia igual ao potencial, que é dada por essa expressão, e da expressão, dessa expressão aqui, fazendo energia igual ao potencial, que vai dar o quê? Essa vai dar a raiz de 1, que é o próprio 1, resultando então que Ka é igual a beta. Nós teremos que esse valor da transmissão vai resultar no 1 sobre 1 mais beta ao quadrado. E aí aqui a gente destaca, note que beta ao quadrado é um número positivo. Consequentemente, esse denominador aqui é maior, o denominador ele é maior do que 1. Dessa forma, o valor da transmissão para K' igual a zero, ele vai ser um número menor do que 1. Tá certo? Como aqui eu escrevi. Então, nessa situação, como beta ao quadrado é maior do que zero, então a transmissão, nesse caso especial, da energia ser igual ao potencial, né, que é a situação equivalente de K' igual a zero, isso resulta em transmissão menor do que 1. Então, pessoal, agora encontrado o coeficiente de transmissão e a condição para o tunelamento ressonante e as suas energias correspondentes, eu vou agora representar graficamente o coeficiente de transmissão em função da energia para diferentes valores de potencial, que consequentemente para diferentes valores de beta. Em cada um dos gráficos que eu vou apresentar, eu vou estar representando com um ponto esse valor da transmissão, a situação em que K' é igual a zero, que corresponde a E igual a V0. Então, vamos ter o quê? Vamos ter gráficos desse formato. Então, só destacando aqui, então a gente vai obter transmissão em função da razão E por V0. E aí vai ser coisas desse tipo, vai aparecer uns picos, né? Que são nos valores das energias ressonantes. E aqui só continuando o desenho, por exemplo, e o lado positivo, né? Então,
colocando aqui como se aqui fosse o zero, esse lado positivo aqui é para a situação em que o potencial é maior do que zero. Isso corresponde ao quê? Corresponde à situação de barreira, e essa aqui vai ser a situação em que V0 é menor do que zero, que corresponde à situação de poço. Como estamos tratando a situação que é elétron, energia positiva, então nessa situação aqui o V0 é negativo, mas a energia aqui, energia é positiva. E nessa situação aqui, a energia também é positiva, ok? Dentro dessa região aqui, onde a razão é por V0 vai ser em torno entre 0 e 1, o que teremos é que corresponde a valores de energia menor do que a altura do potencial, tá certo? Então são energias como aqui representado. Então vamos lá, pessoal, compartilhar aqui a tela com vocês do código que eu escrevi, e aí eu vou estar rodando para vocês cada uma das situações, tá certo? Então eu vou primeiro apresentar os resultados, eu vou rodar aqui rapidamente para diferentes valores de beta, tá certo? E aí daqui a pouquinho eu vou estar discutindo um pouco mais sobre cada figura. Então tá aqui o código, eu vou representar em linhas pretas a transmissão, em linhas pontilhadas vermelho e azul os valores das energias ressonantes, tá certo? Encontradas há pouco. Então vamos lá, ele roda rapidinho, vou rodar para beta 0.25, tá aqui. Então esse ponto em verde corresponde àquele valor da transmissão para K' igual a 0. Vocês podem notar justamente quando E dividido por V0 é igual a 1, né? Quando a energia foi igual a V0. Então está aqui, está acompanhando o mouse. Então notem que aqui a transmissão vai ter um valor de aproximadamente 0.94, tá certo? Essa situação de beta menor no valor de 0.25, isso corresponde a um poço muito estreito, tá certo? Corresponderia a um poço muito estreito ou, na verdade, uma altura de potencial pequena, tá certo? Porque beta ao quadrado é proporcional ao módulo de V0. E aí, vamos aqui rodar agora para o caso beta igual a 1. Só colocar aqui. Para o caso beta igual a 1. Tá aqui, vai aparecer agora um primeiro pico aqui para valor na região para V0 menor do que 0 e um outro aqui, o primeiro próximo de 1, para valor de V0 maior do que 0. Então, notem que comparando esta figura com esta, notem que o valor dessa transmissão para K' igual a 0, ele reduziu, né? Essa é a primeira observação que eu quero que vocês notem. Vou rodar agora para outro valor, para beta igual a 2. E aí está aqui, beta igual a 2, vai começar a aparecer picos bem definidos. E, mais uma vez, comparando esse resultado com esse e com esse valor da transmissão vai diminuindo cada vez que beta vai aumentando, né? Então, cada vez que a altura de potencial for ficando cada vez maior, esse valor da transmissão vai caindo aí na condição de K' igual a 0. E vai aparecendo mais picos de ressonância. Então, destacando nessa situação aqui de beta pequeno, como eu comecei a destacar, é a situação em que praticamente a região, o poço, né, a barreira de potencial, ela se torna transparente para a transmissão do elétron. Porque notem que a transmissão é quase toda 1, né? Cada vez que beta for tendendo a 0,
Isso implica na situação em que a transmissão vai ser máxima para quase todas as regiões, exceto para quando o módulo de V0 for muito maior do que a energia, né? E aí, rodando agora para o caso igual a 4, vocês podem notar que vai aparecer mais picos de transmissão igual a 1, tá certo? E regiões onde a transmissão cai, tá certo? E aí, mais uma vez, comparando esse resultado com esse, com esse e com esse, vocês podem notar que o ponto onde eu estou sinalizando com uma cruz verde, o valor de transmissão vai diminuindo. Mais uma vez, beta está aumentando, implica como a altura do potencial está se tornando maior e, consequentemente, né, esse denominador está aumentando aqui e aí a transmissão vai estar diminuindo, tá certo? Então, daqui, aumentando o beta, vai ter certos valores de energia, apenas certos valores de energia, que a transmissão vai ser 1 ou muito próxima de 1, ok? Como, por exemplo, para beta igual a 4, você vê que o primeiro pico aqui de transmissão acontece para a energia, a razão da energia com potencial em torno de 1.1, enquanto que para a situação de beta igual a 2, isso acontecia aqui em torno de 1.62, dessa razão. E por último gráfico que eu vou apresentar é para o caso em que beta é igual a 10, e aí vai aparecer bem mais picos aqui, bem distintos, né, das regiões onde a transmissão é 1 ou próxima de 1 e das transmissões menores do que 1, tá certo? Eu vou dar um zoom aqui para ficar bem claro, e aí comparando todas as situações, né? Notem que aqui o valor onde a energia é igual ao potencial, a transmissão é praticamente zero, né? Notem aí o valor de Y de 0.0099, né? Então, quanto maior o beta, esse valor aqui para energia igual a 1 vai tendendo ao valor zero, tá certo? Então, como eu estava a destacar, essa região aqui, onde eu estou simbolizando, destacando as energias para V maior do que zero, essa situação aqui é o caso da barreira, tá certo? O caso da barreira. Essa região aqui da esquerda é o caso de poços de potencial, e essa região aqui é a região da barreira, mas com o valor da energia do elétron com um valor menor do que o V0, ok? E por fim, eu vou representar, fazer um gráfico de contorno para varrer o valor de beta. Então, rapidamente ele também roda, varrendo o valor de beta. Tá aqui o gráfico, vou dar um zoom. Então, aqui notem que o eixo horizontal é essa razão, energia dividido por V0, o eixo vertical é o beta e as cores são as transmissões. Quanto mais quente, né, mais próximo do vermelho, a transmissão é 1. Então, comparando com aqueles outros gráficos, né, então notem aqui para beta 10. Então, se a gente partir, vamos pegar o beta menor, então beta 4. Pegar a situação de beta 4, é como se a gente passe uma linha imaginária aqui nessa situação, beta 4. Então, notem que vai ter oscilações, né? Então, esse valor, ele vai aqui, por exemplo, ele era muito nas proximidades do E sobre V0 de menos 4, ele é praticamente 1, aí ele baixa um pouquinho, depois sobe, aí depois baixa de novo, sobe. É justamente essa oscilaçãozinha que vocês estão vendo aqui no gráfico de linhas, tá certo? E ele vai ficar ali no valor oscilando, tá certo? E é isso que está acontecendo. Aqui eu mostrei gráficos, gráfico de contorno e gráfico de linha, destacando as energias, os valores de energia ressonante, onde terão os picos de transmissão igual a 1 na região de barreira e na região de poço.
Então agora voltando para o código, só apresentando rapidamente, é um código simples que o que eu faço é apenas plotar a função da transmissão. Está aqui a função da transmissão, tá certo? Então 1 sobre 1 mais 1/4 de k dividido por k' menos k' dividido por k, tudo isso ao quadrado, vezes seno ao quadrado de 2k' a, né? Aqui eu já, como eu sabia que os k' a e ka, os as cortariam, então eu já escrevi, quando eu escrevi, defini os meus k e k' aqui, é como se ele tivesse já multiplicado por a. Então notem pela definição lá, se vocês voltarem um pouquinho o vídeo para ver a definição de k e k', em termos de beta, raiz de e sobre v0. Então aqui eu criei esse vetor, e sobre v0, que ele vai de menos 4 a 4, com 1000 passos. Defini o beta aqui igual a 10. E crio esse vetor de k, e o vetor de k' que antes eu considerava todo nulo, eu vou preenchendo com os valores dependendo se essa razão de e sobre v0 for maior do que 0, ou se não aqui o else for menor do que 0. E aí eu pego e calculo a minha transmissão. Tá certo? Apenas um detalhe que tem que ser destacado, que ao longo das contas isso não fica claro, mas quando você vai escrever o código para poder plotar, é que na situação lá de k, esse valor da razão da energia dividido por V0, na verdade você tem que tomar o valor absoluto disso, tá certo? Da mesma forma aqui na situação para k', quando essa razão for menor do que 0. Lembrem que lá apareceu uma raiz de e sobre o módulo de V0, mas você também tem que tirar o módulo de e, tá certo? Então, destacando esse pequeno detalhe, porque senão você não vai encontrar corretamente. E o restante do código, toda essa expressão é apenas para deixar o gráfico mais apresentável, né? Então, eu faço um loop onde eu varro aqui o n, né? Para obter essas diferentes valores de energia onde acontece o tunelamento ressonante, isto é, encontrando a energia ressonante. Então está aqui a expressão da energia ressonante que nós encontramos analiticamente, e a situação e aquela condiçãozinha, está aqui como eu destaquei, aquela condição dos n's mínimos, né? Que o n ao quadrado vai ter que ser maior do que 2 beta sobre π, para a situação aqui, no caso em que o V0 é menor do que 0. E é isso. No mais, aqui é apenas para fazer o próprio plot, né? Então, aqui é o próprio plot aqui é o plot daquele ponto, ó. 1 sobre 1 mais beta ao quadrado, é aquele pontinho que eu sinalizo em verde, esse ponto que eu sinalizo em verde. Aqui eu estou só colocando as labels, né? Estou só dizendo quem é o eixo X, que é sobre V0, e o eixo Y, que é a transmissão. Esse eixo eu vou definir os limites, né? Que o eixo X vai de menos 4 a 4 e o eixo Y de 0 a 1. A legenda, e o resto é o título, né? O título e o arquivo que eu vou estar imprimindo. E é isso, pessoal. Isso para esses gráficos, aqui. Para o outro, o código aqui é o mesmo, exceto porque você tem que acrescentar um novo loop. E o outro loop é em beta, tá certo? Então, voltando aqui, esse aqui tinha apenas um loop, né? Só tem um for. E agora eu vou ter dois for. Tem um for para varrer a energia e outro for para varrer o beta. E aí, agora, a minha transmissão não é apenas um vetor, e sim uma matriz. E é isso. Basicamente, a diferença é essa. Eu acrescento um novo loop para poder estar varrendo dois parâmetros, a razão da energia com potencial e o beta. E, com isso, depois eu uso essa função pcolo para poder fazer esse gráfico de contorno aqui. Para vocês, tá certo? Então, só voltando aqui. Então, nessa videoaula, nós apresentamos o coeficiente de transmissão para potenciais retangulares
e estudamos a condição para se ter o tunelamento ressonante e vimos que matematicamente ela implicou nessa condição física de que ela acontece quando o comprimento da barreira for múltiplos da metade do comprimento de onda na região dentro da barreira, tá certo? Nos vídeos que se seguem, nós encontraremos dentro do formalismo de matriz de transferência aí para essa situação bem simples de potenciais retangulares, nós encontraremos a função de onda, estudaremos estados ligados e densidade de corrente. E é isso, pessoal. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.